Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2017. É uma terça-feira. O nosso verbete é de número 4043. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 13 máximos. O tema de hoje a ser pesquisado, debatido, é visagismo, da especialidade esteticologia. E o verbete foi redigido pela nossa estreante de hoje, professora Lucy Fagundes, que é natural de Uberaba, Minas Gerais. Ela é técnica em estética, especialista em maquiagem definitiva e em design de sobrancelhas, mestre em design de sobrancelhas. E ela é tenepsista desde janeiro de 2012 e autora dos livros Beleza Leve, de 2014, e Felicidade 360 Graus, de 2013. Agora, aqui na definologia, o visagismo é o conjunto de técnicas utilizadas para valorizar a imagem da consciência, homem ou mulher, empregando recursos estéticos de acordo com as características físicas e temperamentais, em consonância com os princípios da linguagem visual. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da harmoniologia, o holopensene da valorização do autoconceito, da autoimagem e da autoestima. O holopensene da falta de cultura refletido no visual da consciência. O holopensene da linguagem visual. E aqui na fatologia, os autoquestionamentos gerados a partir da imagem corporal. A inteligência evolutiva permeando a área da estética. O ato de reeducar ao invés de medicar. A harmonia entre intenção, autoconhecimento e beleza. A eliminação do estigma da imagem gorda ou magra, feia ou bonita. A resolução da autoimagem disfuncional. A correção da miopia e estigmatismo quanto à própria imagem, causando insegurança. A autoaceitação da própria imagem. O equilíbrio entre tom de voz e expressão facial. O enfrentamento do preconceito em ser belo ou feio. O cultivo do sorriso como sendo ingresso de entrada no holociclo. A transposição da emoção instintiva estética do estilo pessoal para a emoção lógica, evolutiva e assistencial. E aqui na parafatologia, a linguagem visual qualificando as leituras energéticas. A promoção da parapsicosfera harmônica pela aceitação da imagem pessoal. A linguagem visual reforçando a criatividade técnica voltada à para-assistencialidade. O apego inconsciente à autoimagem criada em vidas passadas. O exercício do visagismo intrafísico, aprimorando a leitura do paravisual na projeção lúcida. A paracomatose transfiguradora do paravisual. O movimento evolutivo parapsíquico, decodificando símbolos na autoimagem, além do cérebro. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para essa listagem com 9 condições disfuncionais da consciência passíveis de serem corrigidas pelas técnicas do visagismo. E aqui na acabativa, na remissiologia, nós destacamos autoexpressão, beleza, bem-estar, força presencial, soma. E na frase enfática, o visagismo atua no melhoramento da comunicabilidade não verbal da consciência, pela estimulação da criatividade, da imaginação e da sensibilidade, expressas por meio da linguagem visual. E aqui na questionologia, você está lúcido quanto à realidade da linguagem visual expressa pelo soma? Identifica as informações transmitidas pela imagem pessoal? E aqui na bibliografia específica, nós temos 3 fontes.
Muito bem. Agora vamos aqui à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Marilene Raganin e Maria Zela Padilha. Esteticologia, assimetria, autoestima, autoimagem, bioenergias, comunicação, decodificação, derbe, estético pensene, harmoniologia, holossoma, identidade, intrafisicalidade, linguagem, máscara, maquilagem, olhar, semiótica, semblante, visual. Muito bom. Agora, professora Lucy, vão ouvir você sobre os bastidores desse verbete, suas motivações. Tudo bem? Você pode combinar com a gente? Boa tarde, Dulce. Boa tarde a todos, né? Na verdade, essa questão do visagismo já faz parte daquilo que eu já trabalho, né? E por eu já na parte aí da estética. E uma das coisas que eu mais vi, né, a busca na questão da imagem, em primeiro lugar, a minha própria autoimagem, né? E estar aqui hoje defendendo um verbete, para mim, foi uma coisa assim, está sendo uma coisa assim que, além da gratidão, né, pelo amparo, tanto físico quanto extrafísico, de vocês aqui, de tudo isso está acontecendo, vem aquela questão de que do que eu ganhei, né, que é um divisor de águas para mim, quando eu comecei a assistir os verbetes. Então, para mim, isso aí já é como se diz, um grande avanço, né, na minha reciclagem. E esse verbete ele vem a calhar exatamente na minha ProEx, porque eu trabalho com isso, e esse tema do visagismo, ele vem sendo assim algo que tem que ser trabalhado dentro da estética, só que a gente não tinha assim como fazer isso de uma forma mais técnica. Então, quando eu comecei a estudar o visagismo, eu descobri exatamente isso. Era a deixa que faltava para nós da estética, que trabalha com beleza, para falar da questão da reciclagem com o cliente. Porque o cliente, quando ele chega até o profissional, ele quer que a mudança seja feita através do profissional. Ele esquece que aquilo é algo de dentro para fora. Então, o visagismo ele está calçado numa frase que diz o seguinte: o que você gostaria de expressar para o mundo? Né? E a gente sempre trabalhou com aquela ideia de que o que você quer fazer, né? Na questão da estética. Então, ele procura o cabeleireiro, ele procura o esteticista para isso, para que haja uma mudança e que a mudança venha do profissional para com ele. Então, quando o visagismo mudou essa questão, ele fez com que isso ficasse em via de mão dupla. Nós trazemos o cliente para a realidade. Então, ele começa a se questionar o que ele gostaria de expressar. E nessa questão vem a autopesquisa, porque ele começa a identificar qual é o temperamento dele, quais são as partes da personalidade dele que está calçando ali o que ele deseja expressar. E, na maioria das vezes, ele não sabe o que ele gostaria de expressar, e muito menos o que ele realmente expressa, né? Então, esse foi o motivo de estar aqui hoje falando sobre o visagismo. Agora, você tocou em pontos bem interessantes e bem fortes, né, Lucy? Tanto do ponto de vista seus, pessoais, né, das reciclagens, enfim, das suas motivações, mas também essa questão que, na verdade, na minha opinião, pega todo mundo, que é principalmente o universo feminino. Nossa, notadamente, né? Claro que pega todos, mas essa questão que a gente vê muito comum, principalmente, não só, mas principalmente entre os mais jovens, e que às vezes uma ansiedade, uma angústia, uma procura muito grande pela modificação da aparência externa, seja através de mudança frequente, tentativa, né, de visual, de cabelo, de maquiagem, a própria tatuagem, enfim, a malhação exagerada, na busca de modificar alguma coisa que, como você colocou, às vezes a pessoa está sentindo uma necessidade de se expressar de modo diferente em função de uma necessidade mesmo de reciclagem. Ou ela já reciclou, ou ela sente a necessidade. Então, é muito importante esse tipo de abordagem para você
para que as pessoas entendam esse viés, não é? Que às vezes é a ponta do iceberg, não é verdade, Lucy? Com certeza. Essa questão da estética, do visual, importantíssimo, mas pode ser a ponta do iceberg de um movimento mais profundo, mais sério e mais evolutivo para a pessoa. Evolutivo, e tem uma outra questão, que é a parte da mudança dessa cultura. Então, a nossa cultura hoje, ela está sendo falada que a imagem é tudo. Né? Exatamente. E isso tem me preocupado, porque, por exemplo, eu assisti outro dia até uma coisa assim bem pesada com relação a uma menina de 13 anos nos Estados Unidos que gravou seu próprio suicídio, e a frase que ela diz ali é o seguinte: desculpe por eu não ser bela o suficiente. Então isso me impactou. Por quê? Qual é a cultura da beleza? Por que essa questão da imagem ser tão valorizada de uma forma equivocada? Então, tem que ser trabalhado isso de uma forma mais profunda, de uma forma mais consciente, né? De que a pessoa não é... Imagina o padrão de beleza que é formado hoje com aquilo que realmente a pessoa é enquanto consciência. Muito bem. Tá ótimo, Lucy. Vamos lá, a gente já tem várias perguntas e, sem dúvida, esse tema... estética evolutiva eu considero assim muito relevante, e a gente às vezes tende a pensar que é um assunto menor ou que isso não interessa muito aos intermissivistas, mas na minha opinião é impensável, é inviável ao longo da evolução até a gente imaginar uma consciência mais evoluída que não tenha um domínio estético sobre tudo, né? Sobre tudo. Estética com E maiúsculo, multidimensional, enfim, cosmoética, entrando aí esses conceitos evoluídos, né, do cosmos. Com certeza, quando a gente fala de natureza e pensa nessa questão toda da morfologia que envolve isso, né? Psicologia da forma, né? Exatamente. Então, é um tema muito rico e muito instigante, né? Com certeza. Agora, Lucy, vamos lá. Na Fatologia, na página 31, na penúltima e última linhas, ele diz assim: existem alterações causadas por doenças, por exemplo, Alzheimer, derrames cerebrais que possam levar a alterações na decodificação visual por linhas, cores e volumes, utilizada pelo cérebro. Ele está perguntando para diferenciar o belo do feio. Então ele pergunta, como você pode abordar. Existem alterações causadas por doenças, por exemplo, Alzheimer, derrames cerebrais, que possam levar a alterações na decodificação visual por linhas, cores e volumes, utilizados pelo cérebro, para diferenciar o belo do feio? Você tem alguma pesquisa sobre isso? Eu não vou saber assim com profundidade como ele colocou aí, mas o que eu sei é que existe essa decodificação. Deixa eu falar uma coisa de cada vez. Né? Essa decodificação aqui, ela é mais na questão que o cérebro realmente vê, né, através de pontos, digamos assim, para depois ele formar linhas. Então ele enxerga primeiro o ponto, é como se ele fizesse um escaneamento na imagem. E essa imagem vai passar para ele, digamos aí, a medida, né, vamos supor, do rosto, o lado esquerdo com o lado direito, qual que é o percentual de diferença. Então, ele dá aquela perspectiva no olhar, que a gente chama aí de olhômetro, digamos assim. Aí, depois, ele vai fazer uma decodificação da questão do volume. Então, ele vai olhar e vai ver qual que é o percentual de volume que existe do lado esquerdo para o direito, ou assim, ou vice-versa. Para depois ele ver a decodificação da cor. Então, são 3 passos que ele vai fazendo aí. Agora, o que eu vejo é que tem pessoas, por exemplo, no normal, sem qualquer tipo de doença, que ele já tem dificuldade na questão de cores. E no normal, nós não enxergamos as cores, por exemplo, da mesma forma. Eu enxergo o vermelho num tom, você pode enxergar em outro tom. Então, isso aí já é uma coisa assim, que precisa ser um pouco mais pesquisado. Eu não tenho competência para isso, mas no normal existe as diferenças, sim, entre um e o outro. Uhum. Agora,
Sobre aqui a sensação de falsa imagem, ele pergunta assim, se a sensação de falsa imagem que não corresponde ao real pode ser causada, de falsa autoimagem, tá? Que não corresponde ao real, pode ser causada por alterações da paragenética também? Pode. Nesse ponto aí tem muita coisa para ser falado, né? Mas, por exemplo, aqui na parafatologia, eu falo aqui sobre a questão da imagem, né? Se ele escorrer aí, ele vai ver. Peraí, deixa eu ver, leitura visual da vida atual, né? Aqui, ó. A ausência de conflito, um minutinho. Vidas passadas, aqui, ó. O apego inconsciente à autoimagem criada em vidas passadas. O que acontece? Para mim, isso aí até foi tema de reciclagem minha própria. Porque eu trabalho com a imagem exatamente porque eu tenho uma ProEx, exatamente para ressignificar essa minha autoimagem e ajudar outras pessoas também nessa questão. Então, às vezes você teve uma imagem que você gostava, né, em vidas passadas. Então, a gente traz isso para essa de hoje e a gente despreza o que a gente tem. Então, eu não gosto da minha imagem. Então, eu fico presa na para-imagem que eu tinha e isso passa a ser um travão. Você não evolui com isso. Né? Então, quando a gente faz essa reciclagem, a gente consegue fazer uma ressignificação, principalmente dentro da questão da conscienciologia, que a gente tem muita técnica, né, para fazer difundir isso. Agora, o contexto... Não, ele pergunta se é a sensação de falsa autoimagem que não corresponde ao real, se isso pode ser causado por alterações da paragenética também. Então, eu acho que eu respondi. Entra nessa questão. Pode ser também. Agora, porque Luci tem aquele, não sei se ele está se referindo a isso, mas é que tem aquela sensação também de você, da pessoa estranhar a autoimagem dela física, a imagem mesmo que ela tem, ela não tem visual, ela não tem contato. Função provavelmente em função de resquício de uma memória de vida anterior, de soma anterior, exatamente. De psicossoma de última, mais usual, de última intermissão, né? Isso mesmo. Isso pode realmente causar, né? A pessoa tem aquele estranhamento com o novo soma, né? O novo soma, é verdade. Essa é uma abordagem que eu não tinha pensado. Mas é verdade. Aquela imagem do curso intermissivo, né? Que é o que você está falando aí, ela vem... A gente sentia esse baque, né? Porque há aquele estreitamento e, ao mesmo tempo, a nossa energia pesa. Então, deve pesar também na imagem, né? E a pessoa vai recuperando vai se deparando com ela mesma, né? Eu estou falando isso, vou até fazer um parênteses, eu já comentei isso aqui uma vez, mas só para contextualizar, que eu lembrei, eu quando era criança, eu ficava muito me olhando no espelho, muito não era tanto, mas eu lembro até hoje dessas ocorrências, eu me olhando no espelho, olhando aquele soma e estranhando, assim, puxa, mas afinal era um estranhamento somático e ao mesmo tempo intraconsciencial, porque eu penso que é isso que você colocou antes, devia ter algum gap de holomemória, de referência de somas anteriores e não reconhecimento, que é novo, como é que você vai reconhecer? Talvez até já tenha algum preparativo, mas é uma coisa nova, né? E a identidade, ela é formada na criança a partir da imagem. Então, bem sério isso na psicologia, né? Bem estudado. Porque quando eu penso na minha identidade, eu penso na minha autoimagem. Exatamente. Eu não penso em outra coisa, eu não penso na consciência em si, né? Porque ela não é palpável, nem vista em si, né? Então, eu penso na imagem. Você quer perguntar? Sim. Inclusive, eu ia fazer essa pergunta aí do apego e ela já respondeu. Mas eu, assim, só para reforçar a tua pesquisa, isso acontecia comigo também na infância. Acontecia. Eu olhava no espelho e eu falava assim, olha, esse cara não sou eu. Fora da casinha. Exatamente. É justamente isso que ela falou. Então, de repente, essa ideia de um padrão de beleza diferente, né, que você fixou e até alimentou dentro de uma força presencial, ele acaba meio que te repercutindo, fala assim, pô, agora
é totalmente diferente, né? Ou seja, dá aquela sensação de que está fora do padrão que você está acostumado, né? Isso mesmo. Eu acho que isso é bem legal. Agora, uma das perguntas que eu queria fazer é, o professor Valdo, ele falou que ele foi estudar estética, isso ele dava muito valor a isso, até entra muito nesse contexto que você colocou do processo restaurativo, né? Até você falou aí, você vai provavelmente comentar, mas ele tinha uma afirmação, e aí eu queria que você aprofundasse isso, que isso vale a pena. Não existe mulher feia, existe mulher mal produzida. Como que você vê isso daí? Realmente. Por exemplo, a minha especialidade é sobrancelha. Então, todo mundo sabe que a parte, quando fala de maquiagem, os olhos e a sobrancelha é tudo. Então, eu tenho um cuidado muito grande com relação a essa parte. Imagina, a sobrancelha, foram praticamente a minha didática, as ferramentas que eu trabalho, eu pesquisei ela em média, no mínimo 5 anos para poder aplicar. E hoje eu trabalho com muito mais intensificando mais com os alunos a questão do visagismo, exatamente para isso, para você descobrir o que realmente está por trás daquela pessoa. Então você busca personalizar aquela imagem dela. E uma das coisas entra no que a gente comentou antes, o que o visagismo me traz com isso. Eu faço com que o cliente interaja comigo, é uma via de mão dupla. Eu não trabalho sozinha mais, eu busco, faço com que ela se pergunte o que ela quer expressar. Porque, na verdade, tudo que você expressa o quê? A beleza é a expressão da sua própria intensidade. Aliás, da sua própria... como que eu poderia dizer? Oi? Intenção, a sua intenção. Você intenciona o quê? Então, quando você fala da beleza na questão da mulher, entra muito a questão do padrão. Porque se a mulher ela está se comparando com um padrão de beleza que existe, vamos considerar aí na mídia, com certeza ela vai ficar aquém, a maioria delas, né? Mas quando ela começa a dar valor, por exemplo, na elegância, no tom de voz, no charme, naqueles detalhes que ela não via, que é aí que entra a questão da estética, que é o professor Valdo fala. Por exemplo, ele fala muito, até está aí no verbete Olhar de Fraternidade, ele fala sobre isso, que ele tinha uma ruga aqui que ele não gostava, porque ele olhava para as pessoas, dava a impressão que ele estava sempre perguntando alguma coisa. Então, ele foi lá e arrumou, né? Então, isso é muito sério, porque são detalhes mínimos, né? E a cirurgia plástica, por exemplo, ela trabalha com centímetros, milímetros. Então, dentro da estética, se a gente tiver essa percepção e essa, digamos aí, essa sutileza, a gente consegue fazer com que ela pelo que você está colocando, é que você divide a responsabilidade do que vai acontecer com a imagem da pessoa, né? Senão ela joga toda para você e fala assim, não, faça o melhor, né? E aí o seu melhor vai dar uma característica que a pessoa, ou vai passar uma característica que ela, na verdade, não construiu, não é isso? Dentro da autoimagem dela. Não construiu e ela não vai ficar satisfeita. Porque, não por vai exemplo, ficar satisfeita. Você sabe o que embasou a criação do visagismo? Foi devido a uma pesquisa que eles fizeram sobre a satisfação do cliente. Então, eles descobriram que 70% das pessoas não estavam satisfeitos com a imagem, né? Mesmo gostando do profissional, de tudo que era feito ali, gastando horrores de dinheiro, ela não estava satisfeita. Então, o que eles fizeram? O que está de errado? O que está errado? O que estava errado é que o cliente não participava. Para fazer com que o cliente participe, eles criaram, porque o visagismo não é algo novo, ele vem aí várias, né? Vem lá da questão do temperamento, que vem, né, de Hipócrates. Aí vem a questão da personalidade, assim foi, né? Fisiognomia, que é o estudo do rosto, e assim foi. Quando eles sintetizaram isso como técnica, faltou o quê? Faltou o artesão, que era o cabeleireiro, ao mesmo tempo a pessoa que trabalha com estética. Entendi. Então, quando ele pensa em imagem, ele joga para o cliente o quê? Fazer uma auto-pesquisa. Isso é que eu achei o melhor para mim. Agora, eu queria que você explorasse aqui também na principiologia, que eu acho que isso daí também deve dar muito pano para manga, né? Na segunda linha, o princípio da autopesquisa através da leitura facial. É a segunda linha, né? Então é o finalzinho. Ah, tá. O princípio da autopesquisa através da leitura facial. Isso. Veja só,
o seu rosto, ele é, que eu até falo aqui também, que ele é um código de barra. Então, por exemplo, se você se olhar e buscar, por exemplo, vamos dividir o rosto aí em 3 partes, as primeiras. A parte superior, ela fala muito do intelecto. Então, a pessoa que tem uma testa maior, ela é mais intelectual, ela é mais culta, né? A parte central aqui, que é a mediana, ela é uma pessoa mais... que ela tem, quando ela tem esse lado mais proeminente, quer dizer que ela é mais emotiva. Então, os olhos, o nariz, né, uma coisa mais... A parte inferior, que é do queixo, ela é mais instintiva. São pessoas, vamos considerar aí, que é chamado o queixo duro, né? São pessoas teimosas. Então, ela tem o queixo mais proeminente. Então, isso tudo dá para você começar a fazer aí as primeiras leituras. Agora, Luci, o que eu queria que você explorasse, né, para a gente até entender, porque tem uma linha da sociologia que começou a estudar a característica da face da pessoa com relação ao perfil e até mesmo começaram a criar padrões de, por exemplo, pessoas que têm uma tendência de ser agressores, de serem não confiáveis. Começou a se criar estereótipos. E aí o que se verificou? Que isso estava ficando muito negativo, estava muito pesado do ponto de vista sociológico, porque era como se eu estivesse fazendo uma entrevista com alguém e eu já meio que, essa pessoa não serve, entendeu? O trabalho do Lombroso também, né? Isso. E aí, como então, é alto risco, é uma coisa que é bem questionável, exatamente, né? Polêmico, foi muito questionado, controverso, É. né? Às vezes não condiz com a realidade, porque, mas como que você vê esse processo? Porque dentro do que você está falando, o teu trabalho, ele ajuda a talvez ressignificar isso, não é? Veja só, tudo tem que ter um início. Eu não vou conseguir chegar vamos considerar aí, no contexto da pessoa e mesmo o meu próprio, seu, né? Você vai lá para frente do espelho e começa a se explorar essa questão, fazer a sua própria leitura. Tem que ter um início. Então, olha, é tudo uma questão de hipótese, né? Então, você vai, olha, existe essa hipótese que a pessoa, então você vai vendo. Na questão do visagismo, eles exploraram, assim, fizeram vários tipos de estudo para saber, então quem tem a testa maior pode ser considerado uma pessoa que é culta. Quem tem a testa menor pode ser considerado uma pessoa que é menos culta. Aí vai ter até um curso agora da Michele Pontes, da Consecutivos, que vai falar sobre a questão da para-autoimagem. É muito legal esse curso, eu venho conversando com ela algumas coisas a respeito disso. Então, ela comenta lá, pela a pesquisa que eles estão fazendo, que essa área nossa aqui, ela que demonstra alguma coisa na questão da evolução. Né? Então, é um tema que tem que ser abordado muita com pesquisa profundidade. ainda pela frente. É muita coisa aí. Agora, a princípio, veja só, eu não consigo trabalhar, principalmente com um cliente, digamos assim. O cliente chegou lá, ele é neutro, uma pessoa que eu não sei quem ele é. Mas quando eu falo para ela, sobre isso, ela começa a ter uma curiosidade. Quem eu sou? Qual que é o meu temperamento? Então, na maioria das vezes, o rosto, vamos supor aí, do sanguíneo, né, que é um rosto mais... a pessoa tem a sobrancelha mais arqueada, fala muito sobre o temperamento. Olha, o temperamento sanguíneo, ele é uma pessoa que expressa muito, ele é mais artístico. Ali tem tudo a ver com aquela leitura que ela faz do rosto dela. Então, ela vai se encontrando ali. Né? O restante, na questão da personalidade, a gente já sabe que existe muito mais a ser estudado também. Né? É que quando a gente junta essas pesquisas intrafísicas que estão envolvendo já envolvem muitos itens, né? E a hora que a gente soma, como você colocou, sobrepõe a paragenética, Nossa. O negócio explode, né? Expande, são muitas variáveis. Agora, com certeza, um tema bem interessante, muito rico a ser explorado, estudado, enfim. Para mim, o que eu penso é que, a partir do seu próprio rosto, se você consegue detectar, pelo menos o seu temperamento, o princípio do temperamento, nossa, eu vejo isso em cursos. A própria aluna, quando ela chega, ela começa, nossa, mas eu tenho essa característica, eu não sabia. Então, isso para mim já é muito lucro. Nossa, com certeza. É muito lucro. Você quer perguntar? Enfatologia, 7ª linha, página 31.
Você podia ampliar um pouco sobre o desenvolvimento da coragem para assumir o percentual dismorfóbico? A dismorfofobia, ela entra muito na questão da pessoa que não se aceita, né? Ela não aceita a forma em que ela está ali dentro do soma. E essa coragem, eu acho que ela é uma coisa que ela é pouco falada e ela precisa ser falada com mais racionalidade. Porque, veja só, eu não consigo compreender algo que eu não entendo. Né? Eu não entendo, eu não sei, eu nem sabia que eu não gostava de mim. Né? Então, eu tenho que ter coragem para admitir. Não, eu não admito, eu não gosto das minhas mãos, eu não gosto do meu nariz. Né? Então, por exemplo, tem mulher que parece que não, que como a Dulce estava falando aí, nessa questão das mulheres ser muito mais ligada nessa questão da imagem, parece que elas sabem exatamente o que elas não gostam nelas, mas não é todas. Tem várias que ignoram aquela parte. Então, quando eu penso na coragem de admitir, eu estou deixando de lado alguns conceitos que eu tenho de mim e, ao mesmo tempo, eu não tenho contato com o meu soma. Né? Eu não gosto dessa parte. O que eu posso fazer? Ou eu vou aceitar ela do jeito que ela é, ou eu vou dar um jeito de melhorar isso. Então, essa parte aí da dismorfofobia entra nessa parte, da coragem de assumir. O que mais? Você falasse na paradoxologia, que me chamou a atenção, sobre, na página 33, o paradoxo de a imagem agradável poder assediar. A imagem agradável? Peraí, onde está? O último paradoxo aí. Paradoxo da imagem agradável poder assediar. Tá. Veja só. Às vezes, eu fico muito ligada na imagem e não percebo quem é a pessoa. Né? Então, por exemplo, ela me agrada tanto que eu estou sendo, às vezes, vampirizada, né, pela pessoa que está à minha frente e eu não percebo. Então, existe um paradoxo aí. Ela me agrada tanto que ela me assedia. Isso acontece muito com amigas, né? Geralmente, muito na adolescência, a menina que se acha feia tem uma amiga bonita, né? E ela não percebe, às vezes... Aí entra a inveja também. Entra tudo, né? Porque ela está com inveja, mas, ao mesmo tempo, a outra suga. Né? Ela vira uma pessoa que ela fica sugando a energia daquela que se acha feia. Verdade. Respondeu aí? Você quer perguntar? Luci, parabéns pelo verbete. Obrigada. Né? Estreia, sempre muito bom. Né? Tem uma pergunta aqui na página 32, sinergismologia, o último. O sinergismo, linguagem visual, percepção energética. Porque me chamou muita atenção, eu estava conversando ontem com uma amiga sobre isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou lendo na sua energia que você está desse jeito, você está bem, você está mal. Mas, na verdade, às vezes ela leu na expressão corporal, na linguagem corporal. Não é? Às vezes você nem está tão bem e a pessoa fala, nossa, hoje você está com uma energia boa. Não, ela leu na linguagem corporal, mas intraconsciencial, energeticamente, não estava tão bem assim. Queria que você comentasse um pouco sobre esse sinergismo. Olha, é um exercício. É um exercício que tem que ser feito e para mim, como eu trabalho com isso, é um laboratório. Fazer essa diferenciação. Então, eu vejo a imagem racionalmente. Então, é onde entra o que a gente estava comentando aqui. Ó. Eu vou fazer uma leitura, né, do rosto da Dulce ali, tal. Então, eu estou olhando para ela racionalmente. Isso ajuda, isso é uma técnica que eu uso. Então, racionalmente, eu estou fazendo essa leitura. A imagem dela, o jeito que ela se veste, a forma com que ela está se comunicando, o tom de voz, assim vai, para depois eu ir para a energia. Porque se você coloca tudo no mesmo balaio, você não consegue. Pelo menos eu não consigo. Então, é aquela questão de sentir o outro. Quando eu sinto o outro, é diferente da visão que eu estou tendo da imagem dele. Então, sentir é aquela ideia que é uma coisa que a professora Malo fala muito. Quando você tem uma resposta muito rápida, desconfia dela. A professora Malo fala muito disso. Porque você está racionalizando, você não está sentindo. Então, aí vem muito essa questão do exercício
de ver, analisar racionalmente, sentir, para depois perceber a energia. Aí a gente consegue fazer uma leitura melhor, né? Pelo menos está no caminho, né, Dulce? Com certeza, mas você pode fazer o contrário também, você ter uma apreensão energética, a partir daí, acho que tudo é possível, né, Lucy? Pode ser o contrário também, você ter aquele impacto energético ou aquela sensação e a partir dali fazer a análise estética física, né? Agora, uma coisa é certa, né, gente? Bom, eu penso que é certa. A pessoa não consegue esconder completamente, porque, de algum modo, o corpo realmente fala. A expressão visual, a linguagem não verbal, né, enfim, ela é muito séria, né? Então, né, pessoas técnicas, você deve ter aí N histórias, né, Lucy? N observações do quanto que várias características na expressão de uma pessoa indicam ali coisas não explícitas. Mas o que embasa isso? A questão da intenção. A intenção da pessoa esconder alguma coisa, você percebe. Ela fala diferente, mas você percebe, porque a intenção dela é esconder. Pode ser inconsciente, mas entra nessa questão que você falou aí. Às vezes eu tenho um impacto energético, né? Então, se você não parar um segundo, pelo menos, e se organizar ali dentro daquela observação, a gente pode errar. Então, o impacto chegou primeiro o quê? A energia dela. Boa, ruim, não importa, né? Então, a gente embarca com a galera, né, se deixar. Mas, quando a gente se recompõe e faz um EV ali, principalmente nessa questão que eu falo aqui, a questão da desassimilação, né? Quando você vai fazer essa leitura, você está assimilando. Exatamente. Depois, se você não desassimilar, às vezes você leva a energia daquela pessoa para outra e começa a ter. E uma coisa muito séria, Dulce, é a questão da energia do assediador. Tem que tomar muito cuidado. Porque agora, você sente a energia da pessoa e, às vezes, é do assediador que você está sentindo. Exatamente. É isso aí que vai, né? A questão do leitor, de quem está vendo, na verdade, esse desenvolvimento do parapsiquismo. Porque, às vezes, a pessoa tem uma percepção na linguagem corporal, mas ela não percebeu realmente a energia. Ela fala assim, percebi na sua energia. Não. E, às vezes, será que é da pessoa mesmo ou será que é de alguma interferência também que ela leu? Ou de uma consciência que está nela também, que ela está sentindo e ela projetou no outro. Então, essa diferenciação eu vejo que é muito importante nesse item, assim. A linguagem corporal, a linguagem energética, o que é seu, o que não é, se é consciência. Então, tem várias energias. É uma situação. Várias variáveis. Às vezes a pessoa vulgariza, dizendo assim, eu estou lendo na sua energia. Calma, né? Vamos desenvolver isso melhor. E uma coisa muito séria é quando a gente desfaz, né, banaliza. Eu fico muito mais voltada para a energia e banaliza a parte do soma, dessa linguagem visual, por eu não entender, porque a gente não tem essa cultura da linguagem visual. Tem que estudar sobre ela. Eu só queria colocar uma outra hipótese que a gente tem que sempre olhar também, quando o amparador, ele te inspira você falar uma coisa para a pessoa e ela não está bem. Mas você sente, às vezes, na própria olhar dela e no rosto, que ela está se esforçando. Aí, isso também pode acontecer. Eu estou colocando essa hipótese, que aí você está reforçando, falando, olha, você consegue, você é produtivo. E a pessoa nem se sente tanto, mas, às vezes, aquele reforço, a gente também tem que pensar nessa hipótese. Às vezes, o cara está colocando um lado, que eu, de repente, olha só, eu tenho que me valorizar. Eu tenho que me colocar para cima. E pode ser uma assistência que eu não sei receber e a pessoa que foi inspirada não soube também agir. Esse é um outro ponto. Bem lembrado. Muito bom essa colocação sua, porque se você ficar presa só no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo, e pensar só no assédio também, e não linkar com o amparo da pessoa, que é o ideal, né? Olha, linka com o amparo que a coisa vai sair ali. Agora, só um sinal antes de eu passar ali para ele, uma observação, que também, se a gente pensar na teoria do Pensene, né, a pessoa, ao pensar alguma coisa, automaticamente ela vai expressar isso de alguma maneira no soma também, né? A tendência é essa, né? Então, é tal história, uma análise física, intrafísica, acurada, para alguém mais sensível, com técnica, né, provavelmente vai estar
tendendo a decodificar, vamos dizer assim, coisas aparentemente não visíveis, né? Mas que já tem alguma relação. Mas, enfim, isso é uma outra história, mas tem tudo a ver também, né? Quando a gente coloca a teoria do Pensene, é a tal história, os conceitos do paradigma consciencial vão expandindo e tudo fica muito mais complexo, né? Mas também muito mais interessante. Você quer falar, Chico? Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Minha dúvida é na página 32, né, detalhismo. O que o laboratório da imobilidade Vigio pode ajudar nesse trabalho? Então, Chico, em tudo, porque eu tive várias experiências assim na técnica de mobilidade Vigio, de encontro com a minha própria consciência. Certo. Eu consegui fazer a vontade era tanta que eu me vi enquanto consciência ali, lúcida e ao mesmo tempo dentro do meu próprio corpo. Então eu acho que essa técnica da imobilidade Vigio, ela é uma técnica que mais aproxima a você do soma e consegue fazer essa divisão, essa diferença, né? Digamos assim, que você consegue se ver dentro do soma sem ser o soma. E isso é acordado, né? Porque às vezes quando você está projetado é diferente, a sensação é diferente. Mas dentro do corpo, dentro do soma, ali acordado, vendo tudo, isso aí é muito legal, vale a pena fazer o laboratório. Tem outra dúvida com relação ao uso de Botox. Pode mascarar muito a expressão da mulher? Pode sim. Ela mascara, inclusive o pessoal fala muito assim, né? A pessoa que põe muito Botox, ela fica com cara de tamanco, né? Então, o pessoal, cara de quê? Cara de tamanco. Tamanco. O pessoal tem essa frase, jargão aí. Já coloca nessa questão. Por quê? Porque você não consegue identificar. Agora, nem tanto sem o Botox, nem tanto com muito Botox, né? O ideal é a gente ter como se diz, esse equilíbrio, né? Para poder não ultrapassar, porque tem possibilidade disso. Não precisa ser algo assim que você vai ficar totalmente sem expressão, né? Certo. Obrigado. Agora, Lucia, aqui na fatologia, na segunda linha, você poderia falar sobre a revelação da identidade intraconsciencial e o tema do verbete? A segunda linha aí na fatologia. Ah, tá. A revelação da identidade intraconsciencial. É exatamente o que eu estava comentando sobre a técnica do laboratório da imobilidade física Vigio. Porque, veja só, quando eu penso na minha própria identidade, que eu busco essa identidade, e eu não encontro, ela tem que estar em algum lugar dentro de mim. Então, quando eu penso na revelação da identidade intraconsciencial, eu estou dando muito mais valor naquilo que eu sou enquanto consciência do que propriamente no soma. Então, eu saio da imagem, né, ali somática, e busco a minha própria identidade intraconsciencial. Isso é a realidade. Porque se a imagem ela é a intenção, se eu transmito, se eu expresso uma intenção, e essa intenção estiver bem clara do que eu realmente sou enquanto consciência, com certeza ela vai ficar mais agradável e mais autêntica. Agora, Lucia, aqui na fatologia também, na sexta linha, aí nessa página 31, poderia ampliar o item harmonia entre intenção, autoconhecimento e beleza? Então, a harmonia, então, entra exatamente o que eu falei agora, sobre essa questão em relação da intenção. Veja só, tudo que você
Vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo. Chega uma pessoa, ela quer ter uma imagem que ela seja sensual, né? Mas ela quer ser sensual 24 horas, entendeu aí? Então, quando eu penso nessa harmonia da intenção, eu tenho que ter um discernimento para saber né, até que ponto que eu vou equilibrar isso. A minha intenção ali, dentro da harmonia, eu estou expressando ela 24 horas. Né? Então, qual que é a minha intenção? É ser mais agradável para ser assistencial, ou eu estou querendo uma imagem que eu vou ser mais assediada? Que no caso aí, né, da pessoa querer ser mais sensual. Apagar as luzes aí. Acho que falhou. Vamos lá. Pode continuar. Então, mas é isso mesmo, é a questão da intenção, né? Agora, deve ter faltado luz, né? Entrou a energia, as luminárias de emergência. Mas não tem problema, porque é tudo gravado, não é? Mesmo que a transmissão... Apesar de que a gente tem um gerador agora, no tertuliário. Será que entrou, Eliana? Já vai entrar. Sim, sim. Agora, a gente tem uma outra pergunta, Luci, também na fatologia, na página 32, na última linha. Você poderia expandir a transposição da emoção instintiva estética do estilo pessoal para a emoção lógica, evolutiva e assistencial? Tudo de bom, hein? Tudo de bom isso aqui. É o seguinte, veja só, nós temos uma emoção estética, por isso que quando você olha uma imagem, você sente alguma coisa, você sentiu, bem-estar, mal-estar, seja o que for. Então, quando nós temos essa imagem, quando nós, vamos considerar que eu vou melhorar essa questão minha da emoção estética. Então, eu não quero observar algo que eu vejo só aquilo que é ruim. Ou então, eu vou pensar aqui, se eu tenho um estilo pessoal da estética, que ele é mais instintivo, que tipo de pessoa que eu vou atrair, né? Agora, quando eu jogo a emoção estética, que é o que a gente estava comentando aqui sobre a lógica, eu passo a ter uma lógica maior dentro daquilo que eu estou expressando. Eu vou jogar ela para onde? Para a evolução. Então, eu tenho o interesse de ter uma imagem que ela seja mais assistencial, mais lógica, dentro daquilo que eu intenciono. Então, entra tudo dentro da intenção, novamente. A minha intenção é ser assistencial e mais pró-evolutiva, ou ela é mais instintiva, né? Então, entra nisso aí. Isso que você está falando tem a ver com força presencial, porque você põe aqui na tua exemplologia, né, aqui na página 34, visagismo máximo, a busca intencional pela expressão imagética de equilíbrio entre os veículos holossomáticos, visando aumentar a força presencial necessária aos trabalhos assistenciais. E você coloca também lá na página 31, última linha da fatologia, o estímulo para a exteriorização da força presencial. Então, eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar também, né? De você, a estética, potencializando a força presencial para a assistência. Veja só, o mínimo, né? Que é o visagismo mínimo aqui. Eu vou lá, vou fazer uma consultoria visagista e quero melhorar a minha imagem, né? Então, o mínimo é o quê? Fazer essa... Por exemplo, a imagem, ela pode ser atrativa ou ela pode repelir uma pessoa. Vou te dar um exemplo. Uma sobrancelha, às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, eu não gosto de determinada pessoa, eu olho para ela, não me sinto bem, não bate bem. Entra no que você estava comentando anteriormente. Observa se não é a sobrancelha. Porque quando o meu próprio cérebro olha para alguém que a sobrancelha dela está toda desequilibrada, principalmente para gente que, né, a visão está aqui, ó. O que acontece? Eu entro nesse ponto de me sentir que é o outro, mas pode ser a imagem. Aí, quando eu converso com ela, aquilo some. Pode acontecer isso. Ou então a pessoa realmente fica estigmatizada com aquilo. Agora,
ela vai lá e vai consertar, por exemplo, a sobrancelha, porque ela quer atrair mais as pessoas. Agora, quando eu vou colocar aqui, ó, que é o que está no máximo, que é a busca, que é o que a gente acabou de comentar, a busca intencional da expressão, aonde eu coloco ali toda a minha força presencial para melhorar e atrair mais as pessoas. Agora, entra a autenticidade nisso aí também, porque qual que era a imagem do professor Waldo? Era uma imagem impactante. E ele tinha consciência disso. Era a intenção dele. Entendeu? Não é todo dia que você vê uma pessoa, toda hora que você vê uma pessoa, barba branca, todo de branco. Por quê? Qual que era a intenção dele? Tudo ali era pensado. Ele tinha uma intenção de ser transparente e impactante mesmo. Né? Tanto no físico quanto no extrafísico. Ele falava disso. Que para ele era impactante. Então, a pessoa que via ele. Qual que era a intenção real ali, assistencial? Dele. Então, não quer dizer que a minha imagem ela esteja dentro do padrão do que as pessoas veem como beleza. Vou te dar um exemplo também meu. Quando eu falo que eu trabalho com visagismo, as pessoas me olham de cima e embaixo, para ver se a minha imagem corresponde àquilo que ela pensa que é bonito. Entendeu? Então, se eu não tivesse hoje bem equilibrada com relação à minha imagem, eu ia ficar mal com aquilo. Então, eu sei o que eu quero expressar. Né? Então, entra nisso aí, essa questão de saber produzir uma imagem em você que seja impactante, ou não, né? Como o professor Waldo, para ter essa intenção. A sua intenção realmente é assistir? Se mais uma dúvida na página 31, na fatologia. O que é esse sorriso japonês? Como é que ele pode ajudar? Como é que ele influencia esse negócio? Isso aqui é uma matéria, e existe realmente, se você procurar aí o sorriso japonês, que eles descobriram o quê? Que o japonês ele não é muito simpático. Então, o que eles fizeram? Criaram geladeira que a pessoa só abre se ela der um sorriso. Espelho, uma série de coisas que eles criaram lá para forçar o japonês a ser simpático, porque ele é antipático. Então, essa matéria veio até assim, eles colocaram, por exemplo, por que determinado tipo de empresários não conseguia fechar negócio, por mais que o produto dele fosse bom, devido a essa antipatia. Certo, isso interessante. Passava pela tem a ver com uma sisudez facial. A rigidez, né? Eles são rígidos. São. Estão muito sérios. Em geral, né? Tudo bem, Chico? Podemos seguir? Agora, Lucia, aqui na pensinologia, página 31, quinta linha, você poderia exemplificar o holopensene da carência afetiva identificado na imagem corporal? É muito interessante isso aqui, porque quando a pessoa está carente, isso aqui, é de modo geral. Ou ela é mais sinestésica, ela te põe a mão, né, como se ela quisesse pegar alguma coisa, ou ela se toca o tempo todo. Então, existem várias formas de identificar isso. Mas, na questão da carência, o que eu mais vejo é quando a pessoa realmente está totalmente desequilibrada emocionalmente. Às vezes, não é tanto a questão da carência que ela está sentindo, mas ela tem uma carência afetiva e transborda isso para a emoção. Então, ela fica emocionalmente instável. Agora, também na pensinologia, na sexta linha, sobre o holopensene infantil transparecido na face. Você pode comentar? Isso aqui tem muito. Pode ser na questão genética mesmo dela, né, da pessoa, do físico, né, o rostinho muito pequenininho, aquela pessoa que não cresceu tanto. Ela tem alguma coisa ali que ela pode estudar o infantilismo.
E tem algumas pessoas também que ela tende a querer manter o visual infantil para ser aceito. Então, ela acha que é bonito, ela gosta de quando ela era criança, ou tem aquele infantilismo. Então, ela coloca algumas coisas, tipo, exagera, às vezes, na maquiagem, né? Faz ali uma maquiagem assim, que você olha para ela, você sente que ela não está assim no normal dela. Ela está um pouco mais infantilizada com aquela imagem. Né? Não é aquela coisa assim que fica suave. Isso aí tem muito a ver. Agora, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, aí na página 31 mesmo, sobre a utilização da visão periférica na leitura facial, você pode esclarecer? Nossa, isso aí é muito sério, porque se você for usar o olhar, eu vou fazer uma leitura e eu olho uma pessoa de cima e embaixo, eu já fico antipatizada. Porque o olhar da outra pessoa, ele vai seguir seu olhar. Então, ele vai ver que você subiu e desceu os olhos. Agora, quando eu uso a visão periférica, o que acontece? Eu olho diretamente nos olhos da pessoa e uso a visão periférica para fazer uma análise de ver o sapato, a roupa que ela está usando. Então, eu não preciso descer e subir os olhos. Né? Isso é muito antipático. Então, isso é muito sério. Então, eu uso realmente a visão periférica para... Como se diz, é uma ideia que a gente tem de técnica, né? Não é algo que não tem necessidade de você olhar para a pessoa em tudo, ou ficar olhando seu cabelo. Não tem necessidade. Agora, Luci, para esclarecer também sobre essa técnica do visagismo em geral, existem os profissionais que atendem as pessoas que os procuram no sentido de arrumar o visual. Isso. Isso é o quê? Consulta? É uma sequência? Como é que acontece isso? É uma consultoria. É muito boa essa pergunta sua, Dulce. Essa é porque eu nem coloquei uma das coisas que eu vi aqui, que eu acho que dá para colocar. A consultoria visagista, ela funciona exatamente um questionário, né, que a gente passa para o cliente e ele vai pontuar algumas coisas. Então, por exemplo, ele é muito parecido com aquele questionário que mostra o temperamento que a gente tem lá no site CGE. Fala muito do temperamento. Então, por exemplo, eu quero descobrir qual é o meu temperamento. Então, dentro dessa consultoria, o cliente vai se encontrando ali. Então, por exemplo, para mim, que trabalha com sobrancelha, chega uma pessoa que ela é melancólica, ela tem um temperamento mais melancólico. Só que eu não posso chegar para ela e falar que ela... Penso que, pela minha leitura, você é melancólica. Eu deixo ela descobrir. Nossa, eu descobri aqui o meu temperamento é melancólico. Então, ela chega e ela fala, olha, eu quero fazer uma sobrancelha mais arqueada. Então, eu vou saber que o tipo de pessoa do temperamento melancólico, se você faz uma sobrancelha mais arqueada, além daquilo que ela já tem, com certeza ela vai me dar problema. Porque ali, naquele momento, ela está querendo aparecer mais. Mas ela é uma pessoa mais retraída. Ela é uma pessoa que ela não gosta muito de aparecer. Já o sanguíneo já é diferente. Ele já gosta de uma sobrancelha mais arqueada. Então, isso tudo aí entra na consultoria. Porque você ajuda o cliente a se encontrar. Não, realmente, hoje eu não estou querendo aparecer um pouco, mas no dia a dia eu não sou assim. E aquilo vai dar problema. Inclusive, teve até alguns cirurgiões plásticos que teve problema com isso. Que ele fazia colocava aqui um fio de ouro, né? E o cliente depois voltava para tirar. Então, eles começaram a estudar mais a questão do temperamento para saber o que realmente ele vai usar. Interessante. Agora, Luci, parabéns pelo verbete. E ela pede, então, para você abordar a questão, tem até a ver com essa pergunta que eu tinha feito, na teoriologia, na primeira linha, para você ampliar a teoria e a prática da TARES pelo visagismo. Ah, que legal, muito bom. A teoria. Como eu comentei aqui no início, dentro da estética, eu sempre procurei dar um toque no cliente sobre a questão da autopesquisa, mas a gente não tinha técnica. Então, quando eu descobri o visagismo, que até, né,
comentei aqui que eu fiz o livro. Ah, sim. Né? O livro foi exatamente para isso, porque eu não tinha ideia do que era a minha imagem. Então, o livro chama Beleza Leve, o visagismo aplicado no autoconhecimento, exatamente para isso. É aqui mesmo? Tá ok, tá dando para ver. E você comentou esse livro, por enquanto está esgotado, mas em breve você vai conseguir relançar, né? A gente vai relançar. O que acontece? O visagismo, quando eu mandei para fazer, mandei o título, né, para fazer o verbete, eu levei 4 anos para fazer o verbete. Por que isso? Claro que teve várias coisas que aconteceu aí, né? Falta de posicionamento da minha parte e tudo mais. Mas, enquanto isso, eu fiz uma série de pesquisa para saber o que realmente era o visagismo na prática. Então, o que é o autovisagismo? É eu aprender sobre a minha própria autoimagem, para depois eu começar a falar sobre ela. Então, foi onde veio o livro. Ele é o resumo dessa pesquisa. Então, eu tinha uma imagem totalmente o oposto daquilo que eu queria. Eu queria expressar o quê? Ter uma beleza mais leve. E eu tinha uma beleza totalmente pesada. Era o andar, a forma de ser, né? Aí entra uma série de coisas que eu fui trabalhando. Mas, dentro da TARES, eu consigo hoje introduzir, como se diz, indiretamente, né? Como você vai fazer uma autopesquisa sobre... através da sua imagem. Então, é isso que acontece com o visagismo aí na TARES. Bacana, interessante, né? Porque entra naquele conceito, às vezes, que o professor Valdo chama de mini TARES, né? Ele até tem um verbete sobre isso, que às vezes você não chega a abordar, não dá para abordar o paradigma consciencial, mas você já coloca ali gotas, né? Nossa, Dulce, isso é tão sério. Conscienciológicas, né, envolvendo autopesquisa. Sem falar de conscienciologia, né? Exatamente. Isso é tão sério, porque eu tenho alunas que chegam para mim depois e falam, olha, depois do curso, foi um divisor de águas na minha vida, porque aquilo que foi dado ali para ela fez com que aquilo, ela se deslanchasse, que é o que ele estava falando. Nem ela percebe o potencial. Você chega e mostra algumas coisas para ela fazer autopesquisa. Ela descobre que ela tem muito potencial, né? E a partir dali ela vai embora. Então, porque se a gente pensar naquela ideia, né, Luci, que a gente tanto ouviu aqui no tertuliário, que a maioria de nós se manifesta em subnível evolutivo. Se a gente trouxer isso apenas para o soma, sem considerar o holossoma, né? Só o soma, a gente pode colocar diretamente essa ideia, esse conceito aí de visagismo, ajudando a uma manifestação que seja primeira, né? E isso gerar todo o impacto no holossoma. Mas se a pessoa, pelo menos, se manifestar plenamente, né, em relação ao soma que ela tem, que ela recebeu, nossa, já é um ganho tanto, né? Um ganho tanto. No entanto, eu coloquei aqui sobre a questão da inteligência evolutiva permeando a área da estética, né? Você colocou. O que acontece? Eu vejo que a inteligência evolutiva, ela permeia todas as áreas. Basta a gente saber ter o feeling para puxar. Tem até uma pergunta sobre isso. Então, essa questão da inteligência evolutiva atuando ali indiretamente, né, permeando a área da estética, é para isso. Que quando eu coloco em prática o que significa a inteligência evolutiva, eu estou colocando o quê? Estamos aqui para evoluir. Indiretamente, dá para fazer isso através da autopesquisa. E a área da estética hoje, ela é uma área que quem atua direto nessa área sabe disso. Nós estamos recebendo um público que muitas vezes essa pessoa ela tem quase que ir para um médico psiquiatra, porque ela é um psicólogo. Então, se você não estiver muito preparada, você não consegue fazer nada. E além disso, você ainda fica totalmente assediada, né? Dulce, eu queria aproveitar sobre a questão da TARES, né? Que eu acho que isso daí é um detalhe muito importante, que eu lembro que a gente tinha reunião de professores, e o professor Valdo, ele comentava muito isso daí com a Malo, da importância, né, da postura do professor, da fisionomia, até do cabelo,
ou seja, como que a pessoa ela vai fazer uma composição própria para Atares, né? Que não seja escandalosa, que não seja, ou seja, que passe o tom certo, né? E até ele comentava muitas dessas posturas que você está falando, desde o andar, ele falava assim, às vezes tem que dar um banho de loja na pessoa para ela entender o processo dessa inteligência comunicativa, que isso é necessário para a gente fazer uma boa assistência. Eu vejo que você trabalha isso. Agora tem um outro lado que você também falou, que é a intencionalidade, não é? Porque eu posso também fazer uma cara de extremo conteúdo e não ter o conteúdo. Eu posso fazer uma cara de extrema veracidade e aquilo ser falso. Então, como que trabalha isso? Como que você vê isso no teu dia a dia? Vou te contar e vocês vão ver aonde que é. Vai para a internet, vai gravar vídeo, vai fazer isso. Quem grava um vídeo hoje, faz uma aula online, sabe disso. Eu passei por todas essas fases. Então, ainda tenho as gravações dos cursos que eu faço lá. Por que a internet hoje, pessoas que não tem nada a ver, está dando ibope? Porque elas são autênticas. Então, essa questão aí de aparecer que sabe, mas não sabe, as pessoas não assistem. Ninguém vai ver seu vídeo. Se você não tem emoção, se você não tem veracidade para estar falando sobre aquilo, nossa, errei aqui, gente, olha, me desculpa aí e tal, o pessoal acha engraçadinho, isso acha legal. Agora, quando a pessoa chega todo pomposo e tal, e começa a falar, a pessoa percebe. Às vezes a pessoa nem vê muito a sua aparência, a princípio ela vê, mas ali no vídeo, rapaz, cai a máscara, não tem jeito, você não consegue. E você vê pelo que... É a força presencial da teática, né? Na raça. Eu digo que é a força presencial na raça. Grave um vídeo e manda para a internet. E você vai ver quem você é como presença, como força presencial. Porque, às vezes, ali no ao vivo e a cores é mais fácil, né? Você está num ambiente otimizado. Oi, Luci, parabéns. Na parapatologia, tem o item 4, careta. As rugas de expressão denunciadoras da falta de higiene pensênica. Pode explicar para a gente? Então, essa questão das rugas e da higiene consciencial, ela entra muito na questão... Por exemplo, quando a pessoa chega já com aquela ruguinha, aquilo no meio da testa já está dando o parecer ali de uma pessoa preocupada, né? Ela já é preocupadíssima, ela já olha ali. Vou dar um exemplo da questão do animal. O pitbull, já viu como que o pitbull é? Ele faz isso, ó, ele junta o olho para olhar, para atacar. Então, a pessoa chegou ali, ela já está querendo atacar, então ela já manda pela energia dela. Então, se a pessoa tem aquela ruga de expressão e ela tem um olhar e a intenção dela passa a ser uma intenção mais tranquila, ela, com certeza, ela vai ter menos ruga. E ali, ainda mais quando vai lá e coloca um botox, ajuda mais, né? Mas tem pessoas que colocam o botox e continuam, porque não houve ali uma melhoria, uma reciclagem. Obrigada pela palavra. Você quer perguntar? Era só para complementar, que assim, a gente trabalha junto, tá? Para falar. E o visagismo, ele de uma forma mais prática, de uma forma teática, que é uma coisa que o pessoal colocou, é porque assim, na assistência, se eles são técnicas para a pessoa se autodescobrir, isso já é Atares na prática, né? É você dando técnicas para a pessoa, mesmo que você de forma, como é que eu posso dizer? Indireta. Isso, indireta, você dá Atares para a pessoa com essas técnicas que pode fazer a diferença. A gente vê muito resultado disso. Que bacana, muito bom. Então você também é especialista aí, não? Mais ou menos. Bom, deixa eu fazer uma chamada aqui, Luci, rapidamente. Pessoal, eu queria avisar que aqui pela Enciclosapiens a gente lançou a chamada de trabalhos para o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. E o tema é do iluminismo à pariluminismologia. E esse evento vai acontecer entre 19 e 20 de agosto, agora desse ano, aqui em Foz. E a chamada de trabalho está no site www.enciclosapiens.com. Então, pessoal, todos convidados. A ideia aqui é a gente reunir, debater e justamente discutir esse percurso, né? Como vocês sabem, existe o verbete Pariluminismologia,
que foi escrito pelo professor Valdo, publicado no DAC, e ele coloca, então, essa questão da influência, né, do paradigma consciencial em termos de esclarecimento hoje. E nas pesquisas da Enciclosapiens, lá dos nós, voluntários, e de outros verbetógrafos, a gente sabe o quanto que tem relação, são hipóteses de pesquisas para alguns, relação do iluminismo, do enciclopedismo do século XVIII com as nossas proexes, tá certo? Então, todos convidados, pessoal, vão participar, mandem um trabalho. O objetivo aqui é reunir intermissivistas, reunir verbetógrafos ou futuros verbetógrafos, tá certo? E eu também queria fazer um aviso rápido sobre o curso de campo da Enciclosapiens. É o primeiro curso de campo, que é o Pangrafologia Verbetológica. O nome parece assim pomposo e talvez um pouco complicado para quem não parou ainda para pensar sobre, mas na verdade é o conceito de desenvolvimento, né, de estudo da pangrafia, que é aquele fenômeno conjunto que o professor Valdo propôs de vários tipos de parapercepção voltados para a verbetografia, não é? A gente sabe que o professor Valdo escrevia com a pangrafia, ou seja, ele tirava partido das parapercepções dele, da confluência de fenômenos parapsíquicos junto do que ele estava escrevendo, né? Então, por exemplo, a Enciclopédia da Conscienciologia, escrito por ele, né? Ele publicou isso, ele fazia com a pangrafia. Então, nada mais coerente e lógico do que a gente buscar desenvolver também essa técnica, tá? Então, a gente já fez esse curso piloto ano passado com os voluntários da Enciclosapiens. Agora tem a turma, tem o lançamento da turma aberta para todos que quiserem, né? Pré-requisitos para participar desse curso é a pessoa ter um curso de entrada da Conscienciologia, porque, claro, a proposta ali é para a pessoa já desenvolver a escrita de um verbete, né? Ou que ela tenha feito o programa Verbetografia, ou que já tenha publicado um verbete. Então, o foco aqui é o interesse na verbetografia e junto com a parapercepção, aí, objetivando esse holopensene da pangrafia, que eu penso que é um sonho de consumo para todos nós, né? Conscienciólogos. O que a gente quer, no fundo? A gente quer fazer nossa evolução, fazer nossa proexis e tirar o máximo de proveito dos nossos potenciais intelectuais, parapsíquicos e comunicativos. Então, pessoal, o curso vai acontecer, ele iria acontecer em 31 de março, de 31 de março a 2 de abril. Essa data foi adiada em função das eleições aqui em Foz. Como vocês sabem, o nosso candidato aqui em Foz, né, as eleições foram canceladas em função do prefeito eleito não ter sido possível, ele foi impedido de assumir, foi impugnado, né, o termo técnico. Então, a gente vai ter novas eleições agora, justamente nesse final de semana, nesse domingo de 2 de abril. Então, o nosso curso passou para maio, 26, 27 e 28 de maio. Ele vai acontecer, já está tudo confirmado, os alunos já foram avisados, a gente já tem mais de 20 alunos inscritos, né, para essa turma que iria acontecer, e agora a gente convida quem não se inscreveu, que queira participar. Você que está com o verbete meio empacado, que já fez o programa e que queria retomar, ou então, ou você tem um título aprovado e já fez algum curso de Conscienciologia, ou mesmo já redigiu um outro verbete, então a gente convida, pessoal, para que vocês possam aproveitar desse holopensene. Então, mais informações, telefone do CAE, que é aí o 4535-3525-2652, não é isso? Então, obrigada a todos, e também a gente tem o e-mail, né, caec@caec.org. E também a gente tem uma chamada que é mais para quem mora aqui em Foz, não é?
porque é a tertúlia matinal aqui do próximo domingo, dia 5. Infelizmente eu não vou poder, vou estar em curso, mas o tema é centralização da consciência, da especialidade Evoluciologia, do pesquisador Eduardo Azevedo. Então, todos aí convidados, gente. Então é isso, professora Lucy, vamos voltar aqui ao nosso visagismo, que a gente ainda tem várias perguntas. Aqui, na parafatologia, na página 32, no final da 7ª linha, você poderia dar um exemplo, se possível, sobre a hipótese de ausência de conflitos com a autoimagem em ressomas anteriores favorecer o visual atual? Nossa, essa pergunta é excelente, porque, veja só, eu tive a oportunidade de pesquisar várias pessoas que elas não têm conflito com a autoimagem. Parece incrível, mas não tem. E ali eu pude ver o seguinte, aquelas pessoas já vêm trabalhando isso ao longo de várias vidas. Eu percebo assim que aquilo é inato dela. Ela simplesmente vive bem. Tudo que ela vai fazer, eu até uma delas eu não conheci pessoalmente, mas eu vi alguns trabalhos dela. Eu assisti uma roda naquele programa à tarde, e todos os artistas ali perguntando sobre o que você arrependeu de não ter feito na vida e tal. E quando caiu nessa pessoa, que ela foi diretora de um colégio em São Paulo, então ela tem assim, uma vida muito proativa mesmo, e assim, voltada para a evolução. E ela, gente, mas eu não tenho nada que eu arrependi. Algumas coisas na minha vida pode até ser, mas nada relevante. Então, o que eu percebo ali é o quanto a gente perde tempo na vida com essa questão do conflito com a autoimagem. Então, vale a pena a gente investir o máximo para trabalhar em cima dessa questão. Por exemplo, quando eu comecei a ler esse livro da Flávia, eu fiquei impressionada, para quem gosta quer aprofundar um pouco mais, ela fala aqui na página... Só abrir aqui um minutinho. Página 205. Ela fala muito bem, ela retrata muito bem aqui o ajuste da autoimagem. Então, essa questão da autoimagem, quando a gente não trabalha ela realmente impacta ali a nossa evolução. Então, a gente tem que trabalhar muito esse lado e levar isso a sério. Muito bom. Agora, Lucy, mostra só o livro aí. É o livro da professora Flávia Guzzi, Consciência Centrada na Assistência. Desculpa, Flávia Rogic. Consciência Centrada na Assistência. É um livro da Editares. É isso mesmo. Agora, na parafatologia, você poderia comentar o item de número 4, careta? Parapatologia? Ah, é parapatologia. Eu achei que eu tinha lido errado. Parapatologia? Qual página? Parapatologia, na página 34, o item 4, careta. Cadê? É naquela listagem, Lucy. Ela comentou alguma coisa para você, né? Ah, na parafatologia. Das rugas, né? De careta, expressão, né? ela comentou. É o que a gente comentou ali, as rugas de expressão denunciando a falta de higiene consciencial. Então, por exemplo, tem pessoas que ela nunca se parou diante do espelho para observar as caretas que ela faz, né? Então, por exemplo, tem pessoas que abrem muito o olho, né? Nossa, mas por que ela abre muito os olhos? Então, aquilo espanta. Então, às vezes, pode ser alguma coisa que dá para ela fazer essa higiene, que é o que a Fátima colocou ali, essa reciclagem, né, intraconsciencial ali, que faz a higiene pensênica. Então, eu começo a me ver de uma forma diferente quando eu falo diante do espelho. Então, ali as caretas ali que eu estou fazendo está atraindo ou afastando as pessoas. Agora, na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, você poderia aprofundar o exercício do visagismo intrafísico, aprimorando a leitura do paravisual na projeção lúcida?
Intrafísico. Isso aqui é muito legal, porque quando você trabalha, faz um exercício da leitura, né, visual, projetado, você consegue também enxergar isso. Né? Então, por exemplo, uma figura, como eu comentei até aqui, paracomatose, né, que ela está ali, você consegue visualizar isso melhor. Porque você percebe assim, parece que a pele não tem cor, né? É interessante falar de pele no extrafísico, mas isso a gente consegue identificar dessa forma, porque a palavra... Paravisual, né? O paravisual. Então, a pele da pessoa, os olhos dela, então você consegue intensificar isso mais na projeção. É interessante isso. Você quer perguntar? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Na maniologia, na página 33, a mania de terceirizar as escolhas na construção da imagem. O que você faz quando alguém tem essa mania e procura você para... Você sabe que a maioria de nós tem isso? Todos nós terceirizamos. Então, por exemplo, o visagismo veio para tirar isso. Você não terceiriza mais, você participa junto com o profissional. Então, eu quero ter uma consultoria ali, como que a gente comentou aqui, do visagismo, para saber qual é a imagem. Eu vou dar um exemplo aqui, em questão de cores. Né? Tem pessoas que não sabem, nunca teve a curiosidade de saber qual é a cor que fica bom para ela. Né? Então, às vezes, ela usa uma cor ali, nem ela tem noção daquilo. E ela, enquanto não tem alguém que fala, ela não para pensar sobre aquilo. Então, hoje, a gente tem condições já de buscar. Né? A internet está aí, tem vários vídeos já contando isso, então você não precisa como se diz, eu não tenho condições de fazer uma consultoria visagista, nem conheço alguém, mas vai para a internet, que lá tem muita coisa que já te dá uma dica aí. A dica. Essa mania surge por excesso de opções que a pessoa tem, que ela fica perdida e procura terceirizar e jogar... Eu acho que está mais na questão de cultura. Nós não temos essa cultura da linguagem visual. E aí entra uma parte que o comércio, a publicidade, ela ganha. Né? Porque essa falta de informação que a pessoa tem, e ela não tem aquela... É o que eu comentei sobre a criança. Vamos considerar ali a criança. Eu tenho uma netinha de 4 anos que ela quer fazer maquiagem junto com a gente. Né? E ali é um custo para ela não ter, não usar uma série de coisas. Então, o que acontece? Ela já cresce com aquilo. Eu tenho que maquiar, eu tenho que... Né? Com relação a até roupa ao mesmo tempo. Então, quando eu paro para pensar que tipo de imagem eu quero expressar, aí isso para tudo. Tudo na minha frente para. Não, espera aí. Que tipo de guarda-roupa eu uso? Tem pessoas, por exemplo, que têm uma imagem com 40, 50 anos, a mesma imagem quando ela tinha 20 anos. Por quê? Porque aquela imagem ela foi aceita. Ela é uma imagem que foi bacana para ela, todo mundo gostou. A imagem que, às vezes, naquela época ela casou, teve filhos. Então, por exemplo, aí entra aquela ideia de que quando a mulher separa, a primeira coisa que ela quer é o quê? Pintar o cabelo. É verdade, isso é batata. Entendeu? Por quê? Porque ali a imagem dela, ela foi aceita. Interior, de repente ela, né, separou, então ela começa, opa, a minha imagem não está tão boa, não estão me aceitando mais. Então existe uma questão aí de parar e pensar que imagem eu estou, qual é a intenção da minha imagem, o que eu estou refletindo, né? Agora, Lucy, também eu penso que também deve ter essa problemática da diversidade de imagens, da complexidade aí em função da questão das técnicas e da sofisticação estética aí. Estou falando mais das mulheres, né? No caso das mulheres. E também isso deve dar uma certa confusão, porque tem os estereótipos de beleza. Muito. Se a pessoa não atende, ela também acho que tende a querer terceirizar a solução, porque fica mais difícil. Fica mais difícil. Você é morena, gordinha e baixa. Como é que você vai ficar de cabelo liso, alta e loura? Né? É mais difícil, né? Ela entra para a acho que deve dar muito problema, né? Vai dando muito problema. Mas a ideia da terceirização
é exatamente essa. Olha, eu não consigo mesmo. Outro dia, uma pessoa, que é minha amiga já há 15 anos, ela chegou para mim e falou, olha, eu não tenho problema com a minha imagem. Realmente não tem. Ela não preocupa com aquilo, para ela está tranquilo. Mas eu estou percebendo que eu não estou atraindo as pessoas. Eu falo, aí entra a força presencial, eu falo, a minha apresentação não está aqui. Então, entra a questão do marqueteiro, né? Que eles falam aí da política e tudo mais. Mas não que isso é uma coisa ruim. A ideia é, quando eu paro para pensar e eu não consigo, não tem sinapse para aquilo, devo procurar alguém mesmo. Aí eu procuro um profissional. Para diferenciar, porque né, senão Lucia? eu fico nisso aí que você falou. Eu vou em todo lugar, cada um, por exemplo, se eu chegar se eu visitar 10 salões num dia, né, que já teve gente que já fez esse tipo de pesquisa, cada um vai me falar que eu devo fazer uma mecha vermelha, o outro uma loira, um outro, porque o profissional está ali para te atender e vender o produto dele. Agora, quando eu tenho um bom senso, isso fica melhor. E quando alguém também me ajuda, né? Que aí entra o visagismo. Entra né? o visagismo. Ele vai te orientar ali para saber o que não é bom para você. Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes dela, eu vou comentar uma situação que eu passo, nunca pensei até então, talvez tenha relação com isso que você está expondo. Eu não me reconheço nas fotos. Não tenho hábito, não tinha. Eu estou tentando adquirir hábito de me olhar no espelho, me arrumar e olhar no espelho, porque isso era uma coisa que eu não fazia. Então, assim, e é estranho para mim, porque às vezes eu me olho e falo, nossa, como você é linda. Assim, eu comigo, né? E tem outras vezes que eu olho e falo, nossa, o que é isso, né? Aquela assim, eu não reconheço. E teve situações mesmo de olhar a foto e perguntar assim para outra pessoa, quem é essa aqui? Você está brincando comigo, né? Falei, não, não estou. Quem é? É você. Não reconhecia. Então, e também não sei explicar isso, tá? Isso aconteceu algumas vezes. O que eu estou tentando fazer é essa questão de colocar uma roupa, olhar, ver se está mais ou menos e seguir, fazer o que eu tenho que fazer. E aí vem a minha pergunta. O quanto o visagismo interfere na execução da ProEx? Porque eu nunca dei muita atenção para a questão da aparência, da roupa, da maquiagem. Eu sempre achei que o importante fosse o conteúdo, o que eu tenho a falar, o que eu tenho a oferecer, e não a minha aparência. Eu nunca gostei de ser tratada em função da minha aparência, do que eu tenho ou do que eu não tenho. Entendi. Veja só. Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria lembrar, eu não quero te interromper imediatamente, você fala, por favor. É que só assim, antes de mais nada, para a gente lembrar daquele conceito tão sério na Conscienciologia, que é o conceito do confort, conteúdo e forma. O que não existe possibilidade no nosso momento evolutivo de pré-serenões, a gente não é SL ainda, não existe possibilidade de comunicação, de evolução, de assistência, enfim, de convivialidade, sem a gente cuidar do conteúdo e da forma junto, porque a gente vive uma vida intrafísica, energética, e isso exige forma, exige visual, exige alguma coisa além do conteúdo, né? E isso vale para tudo, inclusive para manifestação consciencial, né? Enquanto a gente não for CL, não é isso? Mas vamos lá. E o visagismo? Então, olha, tem uma parte aqui, eu não vou ver aonde, eu acho que está na fatologia. Ela fala sobre o corpo no ponto cego da consciência. O que significa isso? A gente sabe quando você dirige que tem um ponto cego. Todo mundo tem ele na consciência, né? Aqui dentro da Conscienciologia é falado muito essa questão do ponto cego. Então, pode ser uma coisa lá atrás, né, da série X passada, de anulação, né? Porque você vai fazer uma pesquisa aí, só você para saber, de onde que vem isso. Por outro lado, existe uma outra questão, que eu te falo por mim, que eu já vivenciei isso, de estar totalmente assediada. Então, quando eu me olho, eu não gosto de mim. Entendeu? Até que eu fui detectar que aquilo era um assédio, que eu estava com semi-possessão.
Então, às vezes, a gente tem que ter essa autolucidez para poder buscar saber o que está sendo expressado ali, se é eu mesma ou se tem alguma coisa interferindo. E essa questão aí do ponto cego da consciência é muito sério, porque são pessoas, igual você falou aí, eu não gosto muito do espelho, ela passa pelo espelho, né? E, então, eu vou te dar uma dica. O livro da Flávia vai te ajudar muito. Principalmente nessa parte que ela fala sobre o ajuste da autoconsciência. Porque ela fala exatamente nisso. Nós vamos para 2 extremos. Nós nos fazemos de vítima, nos rejeitamos, ou nos colocamos no outro extremo, de supervalorizar aquilo que nós somos e que não somos. Então, isso aí, esse desequilíbrio, ele está mais ligado na consciência do que propriamente na imagem. Tá? Acho que isso aí vai ser legal para você. Você não tem verbete ainda, né? Pensa nessa possibilidade. Ó, não sei se você estava aqui no momento que ela falou das reciclagens, né, Lucy, que você fez. Coloca aí um pouquinho para ela. Então, porque... Com essa pesquisa desse tema. Quando eu entrei para fazer... mandei o título para fazer o verbete, eu tive um impacto com aquilo. Eu falei, gente, mas tem lógica, eu já estou fazendo e tal. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma reciclagem comigo. E eu percebi o quê? Que a minha Proex está totalmente envolvida com a autoimagem, a ressignificação da autoimagem e ajudar as outras pessoas nessa ressignificação. No entanto, já está aí na minha proposta de fazer livros nessa questão para o futuro. Então, o tema do verbete é muito sério. Quando a gente manda, esse aqui eu acho que é bacana, né, vamos mandar. Mas, para mim, foi impactante. Então, todo o empenho que eu fiz me levou por caminhos que eu nem imaginava que eu ia chegar. Que era exatamente essa questão da Proex, né? Hoje eu tenho certeza que minha Proex está voltada nisso. No entanto, para você ter ideia, não era o que eu queria fazer, Dulce. Eu não tinha essa intenção de trabalhar com estética, por um motivo muito simples, que até vou fazer um verbete sobre isso. Eu não tenho paciência com as mulheres. E fui trabalhar com mulher. Não tenho. Eu trabalho isso. Hoje eu tenho consciência do que seja isso, mas é porque eu sou enjoada, tanto quanto qualquer outra mulher, entendeu? Nessa questão da imagem e tudo mais. Não, eu só queria comentar que essa questão da autoimagem ela é tão séria que uma das formas de avaliar isso é fazer a recomendação que ela usou de fazer o vídeo. A gente teve que uma vez fazer um vídeo aqui para a Tertúlia, a gente estava lá no Internacional, e a gente pegou um horário ideal, luz ideal, e vamos falar assim, vamos fazer um vídeo. A gente gravou 16 vezes o mesmo vídeo de 30 segundos. Mas por quê? Porque você começa a ver as expressões, as paysenes, os imprevistos, ou seja, o teu conteúdo ele vem aflora e a câmera registra. E você vai ver e fala assim, poxa, eu tenho que aqui ser mais otimista, eu tenho que aqui ser mais claro. Então, quer dizer que você começa a reestruturar. Só que isso é, porque você falou, um processo pedagógico terrível. Porque ali é o fato, né? Que você vai lá e poder se analisar. Você está sendo, exatamente, é verdade nua e crua. Então, aquela questão que a Dulce estava comentando, é que nós somos seres sociais. Então, eu não vivo para mim, eu vivo para a interação no grupo. Se eu vou numa tribo indígena, eu vou ter que tirar o paletó e a gravata, eu vou ter que colocar minhas faixas lá no rosto, eu vou ter que ser igual ao índio. Então, isso que faz parte da assistência, né, dentro desse aspecto da abordagem. Ok, vamos lá. Você quer perguntar, Marcelo? Sim. Boa tarde, Lucy. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Tema super interessante. Tem uma pergunta aqui na página 32, por favor, em tecnologia. A técnica da construção da autoimagem próxima à identidade intraconsciencial. É o que a gente comentou aqui sobre a questão do professor Valdo. Né? Às vezes eu penso, eu vou criar uma autoimagem minha, e eu quero ter uma imagem mais autêntica possível. Aí eu vou buscar a minha intenção. Então, aí isso aflora. Então, você fica ali totalmente transparente. Qual é a minha intenção? É assistir. Então, a gente usa aí o exemplo do professor Valdo, que ele tinha o quê? Uma imagem impactante. Ele impactava. Ele não era uma imagem que estava dentro dos padrões, né, da sociedade, nem nada. Ele não fazia questão disso. Ele queria impactar e, ao mesmo tempo, ele tinha o quê? Aquela transparência. Ele usava o branco e assim vai.
Então, quando você faz essa autopesquisa, você vai se encontrar dentro de uma única pergunta. Qual é a sua intenção? O que você quer expressar, que está ligado diretamente aí com a identidade, né? Respondeu aí? Obrigado. Agora, Lucy, aqui na fatologia, na primeira linha, você poderia citar alguns autoquestionamentos gerados a partir da imagem corporal? É exatamente o que eu acabei de falar, né? Então, veja só, quando você se pergunta o que eu gostaria de expressar, que é, por exemplo, o que a gente faz dentro do visagismo. A pessoa chega, olha, eu gostaria de ter uma aparência assim. Tá, mas o que você gostaria de expressar? A pessoa fica impactada. Aquilo que é o que a Maíla comentou aqui, que ela completou muito bem, ela já começa a ter alguns ganchos ali para puxar quem ela é. Saber o temperamento e assim por diante. Agora, na quarta linha, aí na fatologia também, ele pergunta como desenvolver a capacidade perceptiva corporal, melhorando a autoconfiança. O desenvolvimento da capacidade perceptiva pessoal, corporal, né? Quando você começa a se ver. Tem uma técnica muito bacana, que é quando você se coloca diante do espelho, né? Então, inclusive até no livro Autenticidade Consciencial, o professor, como que ele chama? O Tony. O Tony, né? Moscoso. Ele fala sobre isso, você ficar diante do espelho ali, nu, às vezes, para se ver realmente como você é. Então, você vai ter uma percepção maior com o seu corpo, né? Isso é muito mais difícil para o homem do que para a mulher do que para o homem. Porque a mulher se vê ali com muitos defeitos, né? Então, às vezes, ela faz igual a gente está comentando, ela não quer ficar na frente do espelho, ela passa de longe. Ou então ela fica na frente do espelho se autodepreciando. Então, esse contato físico que a gente tem ali diante do espelho é muito legal. E, principalmente, quando a gente começa a se olhar nos olhos diante do espelho. Você olha para você, vai ter um momento ali que você vai se ver enquanto consciência. Esse exercício é muito bacana. Oi, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria que você falasse, na ciclologia, o último ciclo. Eu não sei se você já falou. É o ciclo autoperceptivo da imagem somática, psicossomática, energossomática e mental-somática. Espera aí. É na página 33. De soma. Ciclo autoperceptivo. O último. Ciclo autoperceptivo da imagem somática. Ah, tá. Por exemplo, isso aqui é muito legal quando você começa a elaborar seu código pessoal de cosmoética. Porque você vai ter uma capacidade a mais de ter uma percepção. Eu elaborei o meu, primeiramente, nos 4 veículos. Entendeu? Então, eu comecei. O que é o meu código pessoal de cosmoética no soma? O que é no energossoma? Né? Aliás, no energético, no corpo energético, né? E no mental soma e no psicossoma. Então, quando você faz isso, você consegue dividir você. É como se você fizesse o centro, a estrutura de como você vai se manifestar. Isso é muito legal. Porque, antes de fazer isso, eu não tinha noção do quanto isso é forte. Eu só consegui visualizar, e olha para você ver, banalizei por muitos anos a questão do código pessoal de cosmoética. E o tempo todo falando dentro da conscienciologia, e eu simplesmente, isso aí depois a gente faz. Só o dia que eu fiz é que eu vi o quanto que isso é uma coisa que é infinita, é eterno, né, que ali só vai acrescentando, então vale a pena você pensar no código pessoal de cosmoética através de cada um dos somas. Eu queria perguntar, posso perguntar mais uma coisa? Eu não sei também se já falou na parapatologia, na página 34, do item 5, Carolice. A imagem de Santa Rã ou Santa Rona. 5, tá. Olha, veja só. Às vezes, a imagem da pessoa é de santa ou de santo, e ela não vê ainda. Ela não tem noção disso. Ela só começa a pensar quando ela pensa na intenção. E ela faz uma reciclagem.
Então, ela tem uma imagem ali que ela traz, às vezes, até de retrovidas, né? E ela não tem noção disso. Então, por isso é que a imagem te ajuda muito a se descobrir. Obrigada. É um grande item aí na autoconscienciometria. Autoconscienciometria. Bacana. Agora... Posso fazer uma pergunta? Aonde? Opa, claro. Ok. Parabéns pelo verbete. Obrigada. De uma forma geral, eu queria saber até quando o visagismo tem a ver com essa ditadura da beleza que a gente vive. Porque indiretamente, até a gente se autoafirmar como consciência e ter realmente alguma direção prática de estar vivendo socialmente, a gente tem que passar por alguns traumas, né? Então, eu queria saber se esse visagismo tem alguma relação direta com a ditadura da beleza que a gente vive. Eu considero o visagismo, como eu comentei aqui anteriormente, sobre a questão da inteligência evolutiva permeando a área da estética, exatamente para isso, porque a estética ela é praticamente hoje um dos maiores mercados, se não for o mercado que mais cresce, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil é mais ainda. E quando eu penso em estética e eu não penso em autorreciclagem, aí a coisa pesa. O visagismo ele veio para isso. Então, por exemplo, hoje está bem elitizado ainda, né? Eu quis, por exemplo, escrever esse livro exatamente para poder deixar isso mais palpável, né? Às pessoas mais simples. Mas não é algo que ainda está sendo difundido por inteiro. As pessoas têm muita ideia de que o visagismo é saber o corte do cabelo melhor para o tipo de rosto. Ela ainda não aprofundou muito. Então, a pessoa que aprofunda no visagismo, ela realmente começa a ter uma responsabilidade maior com o cliente. O cliente chega, ele não é um cliente que simplesmente que eu vou mudar a imagem dele. Ele é um cliente que ele está na minha frente, ali, naquele momento, para que eu possa fazer alguma coisa para a evolução dele. Ainda vai chegar nesse ponto, né? Mas, por enquanto, tem que ter senso crítico aí para pensar na estética. Ok? Agora, Luci, na Fatologia, página 31, na última linha, ele pergunta qual é o estímulo para a exteriorização da força presencial. Nesse caso, força presencial é sinônimo de energias conscienciais ou existe alguma diferença? Tem diferença, né? Ela tem diferença, mas entra no que ele comentou aqui agora sobre a questão de quando você vai falar, né, em público, você tem presença, força presencial ou não. Eu penso que nessa questão do visagismo, ele ajuda muito para você se autodescobrir. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma qualidade que nunca foi me mostrado, né, e eu não valorizo aquilo. Quando eu vou falar em público, é o que a gente chama aí de colocar na chapa quente, né? É que você vê se você tem a força presencial ou não. E é o momento para colocar essa força presencial para funcionar. Porque, às vezes, tem pessoas que é um gigante, né? Vai para a frente do público e ele encolhe. Então, essa força presencial dentro da estética ela é importante por isso, porque, às vezes, eu tenho um problema com a minha autoimagem e não exercito aquilo que ele comentou aqui. Para fazer TARES, para assistir, você tem que sair do anonimato, não tem jeito. E esse conflito com a imagem atrapalha muito. Agora, na Fatologia, página 32, terceira linha. Como realizar o equilíbrio entre tom de voz e expressão facial? Nossa, isso aí, eu tenho uma pessoa, né, que é a professora Malo, que ela, para mim, ela é um exemplo sobre essa questão de saber ter uma expressão, saber entonar a voz. Dosagem do histrionismo, de um jeito que você fica ali. Eu assisto os verbetes dela e tento copiar. Copio mesmo, porque não tem como, desde os primeiros cursos que eu fiz com ela tem um tom de voz, por exemplo, quando ela fala assim, fale. Alguém quer fazer uma pergunta. Que aquilo eu já tentei de todo jeito. Ter aquele tom de voz, aquela entonação, eu não consegui. Por quê? É muito importante que a gente saiba disso. O gesto, né? Porque, às vezes, eu estou falando sim e estou fazendo isso. Estou rejeitando. Sim, né? Então, é necessário a gente ter essa percepção para saber. E outra coisa, gravar, né?
Os vídeos sai muito isso. Você se grava falando ali de uma forma. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer esse vídeo, esse livro, Beleza Leve, eu escondido, eu coloquei lá uma câmera no meu ambiente de trabalho e eu fiquei aterrorizada. A minha voz, como que as pessoas me aguentavam? A voz, a entonação, a forma com que eu expressava, isso é muito importante. A gente começar a ter essa consciência, né? Agora, Luci, para encerrar aqui, é uma pergunta sobre a exemplologia. Lá na página 34, final da segunda linha. Você poderia explicar a busca intencional pela expressão imagética de equilíbrio? Acho que tá. Ah, tá. Essa é a questão do exemplologia. Então, é o que a gente comentou aqui antes sobre você participar, por exemplo, do visagismo, usar as técnicas do visagismo para se tornar uma pessoa mais atraente, para conviver melhor. Isso é o mínimo que dá para a gente fazer, né? Agora, o máximo é quando a gente chega nesse ponto de ter uma intenção assistencial e evolutiva e a gente transmitir isso pela imagem, considerando essa questão da força presencial. Porque aí eu consigo unir as duas coisas. Eu estou querendo assistir e dei um upgrade aqui na minha força presencial para que ela possa realmente falar, ou até ter, por exemplo, autoridade diante daquilo. Porque se eu falo, ninguém ouve, mas se eu exemplifico isso no meu dia a dia, aí todo mundo escuta, né? Tem essa frase aí que todo mundo usa. Está ótimo, muito bem, Luci. A gente agradece muito o seu verbete, Eu que agradeço. Muito assistencial, muito rico. E a gente espera, né, que o próximo não demore os 4 anos, não, embora a gente torça para que as suas reciclagens continuem tão intensas, né, e enriquecedoras aí para você mesmo, como você colocou. Então, pessoal, muito obrigada a todos. Obrigada eu. A equipe do Tertuliário, vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 33 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 30 perguntas online. Hoje teremos 3 recados. A Maíla com o curso Autoevolução pela Autocosmoética, da IC Cosmoetos. O Jairo com o Programa de Aceleração da Erudição, da IC Reaprendência. E a Mara com o curso 40 Manobras Energéticas, da IC ACIP. Bom, boa tarde a todos. A Cosmoetos apresenta o curso Autoevolução pela Autocosmoética. O curso visa estudar e trabalhar a autocosmoética de cada participante com o objetivo de transformá-los em novos hábitos aceleradores de seu processo evolutivo. O curso é composto por 3 módulos, sendo eles compreendendo a autocosmoética, desenvolvendo a competência crítico-reflexiva à cosmoética e criando novos hábitos cosmoéticos. O primeiro módulo se inicia nos dias 18 e 19 de março, o segundo nos dias 1 e 2 de abril e o terceiro módulo nos dias 29 e 30 de abril. Para mais informações e inscrições, na recepção do CAEC ou no e-mail contato@cosmoetos.org.br, o contato@cosmoetos.org.br e também no DDD 45 991 9129 4122. O DDD 45 99129 4122. Muito obrigada. Olá, boa tarde. O PAI, Programa de Aceleração da Erudição, curso promovido pela Reaprendência, irá iniciar mais um ciclo, discutindo clássicos fundamentais do período da Revolução Científica e Iluminismo. Serão debatidas obras dos seguintes autores: Descartes, Spinoza, Locke, Newton, Hume, Rousseau, Montesquieu, Kant e Adam Smith. Além de uma aula especial sobre iluminismo com o professor Marcelo da Luz. A primeira aula acontecerá dia 5 de março, sobre a obra Meditações Metafísicas do Descartes, com o professor William Klein. Mais informações no telefone 45 99148 1835. DDD 45 99148 1835. Obrigado. A CIP, em parceria com o IPC do Rio de Janeiro,
convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de março, no Hotel Windsor Flórida, no Catete, no Rio de Janeiro. 40 Manobras é um curso prático, sem pré-requisito, de exercícios e debates das manobras energéticas, que propicia ao aluno perceber a influência das trocas energéticas com pessoas e ambientes, a utilizar as energias de forma consciente no seu dia a dia, desdramatizando o trabalho com as energias, aumentando sua autoconfiança energética e utilizar as energias nas abordagens assistenciais no cotidiano. Informações e inscrições pelo telefone 21 31 53 7574, 31 53 7574, e também pelo e-mail acip.rj@acip.com e pelo site do IPC, iipc.org. Obrigada. E para amanhã, teremos o verbete Autoquestionamento Lúcido, da especialidade Autoquestionologia, do verbetógrafo Marcelo Brivilati. Boa tarde a todos e até amanhã.